meus queridos alunos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é segunda-feira e a nossa aula de hoje é de português. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigado por mais esse dia, por mais essa tarde, que tu possa nos abençoar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, como eu havia falado, hoje nós vamos estudar sobre interpretação de texto. Mas, existem duas formas de interpretar o texto. O texto narrativo e o texto descritivo. O narrativo é aquele que você narra, aquele que você conta uma história. E o descritivo é aquele que você escreve, aquele que você cria uma ideia sobre um texto. E eu vou contar uma história para vocês agora, para vocês terem uma ideia sobre interpretação de texto. Prestem atenção. Cachinhos dourados. Era uma vez 3 ursos, o papai urso, a mamãe ursa e o filhinho ursinho. Eles viviam em uma linda casa no bosque. Tudo que existia nela era em número de 3. 3 cadeiras, 3 tigelas, 3 camas eram iguais na forma, mas em 3 tamanhos diferentes. Certa manhã, mamãe ursa preparou um delicioso mingau e, como era costume, colocou um pouco em cada tigela, a maior para o papai urso, a menor para o filhinho ursinho e a de tamanho médio para ela. Mamãe ursa, o mingau estava muito quente, então papai urso sugeriu que fossem passear no bosque enquanto ele esfriava. Todos gostaram da ideia e rapidamente se arrumaram. O dia estava lindo e os 3 ursos foram passear no bosque. Morava perto dali dos 3 ursos, uma menina de nome Cachinhos Dourados. Chamava-se assim por causa dos seus cachinhos e de seu cabelo muito louro. Cachinhos Dourado passeava pelo bosque quando avistou a casa dos 3 ursos. Como a porta estava aberta, a menina entrou. Dentro da casa, Cachinhos Dourado observava tudo e descobriu pelas fotografias que os donos da casa eram ursos. Encontrou na sala 3 cadeiras de tamanhos diferentes. Sentou-se na menor, ela quebrou. Sobre a mesa, Cachinhos Dourado achou as tigelas com mingau e, como estava com fome, provou o mingau da tigela do papai urso, depois o da tigela da mamãe ursa e, finalmente, comeu todo o mingau do filhinho ursinho. No quarto, Cachinhos Dourado viu 3 camas de tamanhos diferentes. Como sentia sono, experimentou a cama grande do papai urso, a média da mamãe ursa e finalmente deitou-se na pequena que era do filhinho ursinho e então dormiu. Os 3 ursos já estavam de volta do seu passeio e, mesmo antes de entrarem em casa, perceberam que alguém estava lá, pois a porta estava aberta. Na sala, os 3 ursos viram a cadeira pequena quebrada e o filhinho ursinho reclamou a seus pais: "Quebraram minha cadeirinha." Os ursos olharam para a mesa e viram que a tigela de mingau do ursinho estava vazia. O ursinho falou: "Papai, comeram meu mingau. Quem será o malvado que fez isso?" Então papai urso disse, muito zangado: "Vou procurar quem fez essa maldade."
Papai Urso começou a procurar por toda a casa. Quando o filhinho Ursinho entrou no seu quarto, gritou: Tem alguém dormindo na minha cama, papai. Devagarinho os 3 ursos se aproximaram da cama e então Papai Urso puxou o cobertor e, assustada, Caixinhos Dourado deu um pulo da cama e disse: Desculpe, eu não queria prejudicar ninguém. Ao ver que era uma linda e inofensiva menina, os ursos sorriram e então Mamãe Ursa disse: Não tenha medo, somos amigos e não fazemos mal algum. Caixinhos Dourado sorriu também e disse: Obrigada, vocês realmente são muito bondosos e souberam me perdoar, por isso sou muito grata. O filhinho Ursinho e Caixinhos Dourado ficaram amigos e brincavam todos os dias no bosque. As duas famílias se conheceram e ficaram muito amigas e todos viveram felizes para sempre. Vocês podem estar tirando a referência também de lá, sobre o que é um texto. E a atividade de hoje vai estar lá no portal e também lá no WhatsApp. Mas quem não conseguir fazer por lá, imprimir, se papai e a mamãe não conseguir imprimir para você fazer em casa, você pode fazer no seu caderno. Então pegue o caderno, pegue o seu lápis, a sua borracha para fazer as atividades que eu vou falar agora para vocês. Primeira questão, o que você vai fazer na primeira questão? Você vai colocar qual era o título da história, o título, ou seja, o título do texto. Essa é a primeira questão. Segunda questão, copie 3 rimas desse texto. Terceira questão, quem são os personagens do texto? E quarta questão, você vai desenhar a parte preferida da história. Prestaram atenção no que vocês vão fazer? Então façam no seu caderno em casa, faça o vídeo da atividade que vocês vão estar produzindo em casa, mandem para a tia para eu poder estar avaliando se vocês realmente conseguiram entender. Ok, crianças? Então, combinado. Beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.